Amados, estamos de novo retomando aí o nosso estudo de Gênesis, hoje nós vamos para o capítulo 20, nós vimos aí o episódio agora recente da história de Ló e tudo aquilo que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, e agora nós vamos entrar numa outra etapa, uma etapa em que Abraão, ele começa a peregrinação dele de novo, ou seja, aliás, nós estamos percebendo que a vida de Abraão aqui é realmente uma vida bastante nômade, Ele vivia andando para lá e para cá e, obviamente, isso tinha tudo um sentido, uma razão de ser. Então, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu agora em Gênesis capítulo número 20. E antes disso, vamos também ter um pequeno momento de oração, tá bom? Enquanto isso, vamos tomar um pouquinho de chá. Pai querido, muito obrigado, porque nós podemos chegar diante de Ti, Senhor, sabendo que a Tua palavra ela é verdade, ela é verdadeira e ela é luz para os nossos caminhos, Pai. Obrigado porque nela nós encontramos vida. Peço em nome de Jesus que agora Tu estejas guardando, protegendo, abençoando esse momento, conduzindo nossas vidas de uma maneira que Te agrade, de uma maneira, Senhor, que seja para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Repreendo todo o mal e toda operação de engano e toda forma de ataque do mundo das trevas e ordeno, Satanás, que ele saia desse lugar, desse momento, da vida de cada um que está ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, gente, capítulo do número 20, a nossa leitura, Gênesis capítulo número 20. É uma história interessante porque mostra uma fraqueza de um dos maiores heróis da fé que nós conhecemos. Na verdade, Abraão é chamado de o pai da fé. Vamos lá então? Abraão se mudou para Negueb, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava a Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite, apareceu a Abimeleque num sonho. Ele disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Aqui algumas considerações, A impressão que dá é quando a gente passa do versículo 2 para o 3, quando diz assim, naquela noite, que é uma história assim curta. Não, essa história aqui acontece durante meses, talvez, não sei, a Bíblia não especifica isso, mas anos. O fato é que durante muito tempo essa história acontece, tempo suficiente para que situações de enfermidade acontecessem nesse lugar aqui. Então, uma enfermidade, o cerrar da madre, como diz aqui, ou seja, o impedir de que mulheres possam ser mães. Obviamente isso aqui não é uma coisa que acontece em 1, 2, 3 semanas. Isso aqui são meses para você perceber que essa situação estava acontecendo. Então, a história, muitas vezes, quando a gente lê, a gente meio que lê corrido e por causa disso a gente pensa que tudo é uma sequência rápida. Não, não é. Tanto é que Abraão, nós sabemos que teve seus filhos, seu único filho, no caso, lá por volta de 100 anos de idade, Então, isso aí foram anos de peregrinações. Bom, aqui nós temos um episódio lamentável, vamos assim dizer, porque acrescenta uma linha meio triste, deplorável na vida do patriarca. Ele comete o erro 2 vezes, gente, 2 vezes. Lá em Gênesis capítulo 12, dos versos 11 a 20, nós vamos ver que Abraão, ele enganou, vamos assim dizer, ao faraó. Mas por que o representante escolhido por Deus precisava errar desse jeito, dando para um rei pagão aqui uma oportunidade de ser esse rei pagão, repreender o servo do Senhor, o escolhido do Senhor, Claro, a gente pode dizer assim que, assim como eu e você, Abraão também teve medo, teve falta de fé, por alguns momentos ele balançou, vamos assim dizer. Então a Bíblia ela é interessante porque ela mostra a vida das pessoas com a franqueza, com a realidade daquilo que elas são, Aqui Abraão apelou para a falsidade, para a mentira, porque uma meia-verdade é uma meia-mentira. E lembre-se sempre disso, que Satanás, ele aceita dividir o homem,
meio a meio, 10 para mim, 90 para você, Deus, 1% para mim, Deus, e 99 para você, Deus. Satanás aceita essa divisão, mas Deus não. Ou você tem no seu coração o desejo em 100% a andar com Deus, ou não serve. Com isso eu quero dizer que não é que eu deixo de agora errar, não, ninguém está falando disso, ninguém está falando de pecar. O pecado faz parte da vida do ser humano em todas as circunstâncias, mas deve existir aqui dentro do coração a sinceridade e o desejo em 100% agradar Deus. 100% de se comprometer em viver para Deus, com Deus, tá certo? E por isso que meias verdades são mentiras inteiras, a gente pode dizer assim, tá certo? E aqui Abraão faz isso, conta meias verdades, deturpa fatos, né? Ele manipula dados para que lhe seja conveniente. Abraão morou em Gerar. Gerar é uma cidade que fica a mais ou menos... Aí os teólogos, né, os historiadores vão ter algumas discussões. Fica a 6 milhas ao sul de Gaza, né? Por isso faz parte do território filisteu. Outros dizem, não, localiza-se a 13 milhas, né, ao sudoeste de Cádiz. Então, uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes, principalmente, por exemplo, quando tem rio envolvido, ou terremotos, as coisas podem mudar de lugar. Então não se impressione com essa alteração como é que pode? A Bíblia está errada então. Não, não está errada. Uma cidade pode ser deslocada por causa de um rio que vai depositando sedimentos e a cidade vai sendo jogada mais adiante, ou ela pode ser mudada por causa de um terremoto, houve um terremoto, aquela parte lá destruiu, eles vão lá, constroem do lado, né, um pouquinho mais distante, sei lá, a própria cidade. Bom, aí lá no versículo 3, né, ele diz uma palavra, versículo 3 ali, você vai morrer, na minha tradução. Em algumas traduções pode aparecer assim, eis que você será morto, ou eis que você está, ou eis que morto és. O fato é que Deus, né, tinha ferido Abimeleque com enfermidade mortal, quem sabe, tá certo? E aí no versículo 4, Abimeleque coloca que ele não teve intenções perversas quando ele fez o que fez. Vamos lá então, versículo 4. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse, Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência, minhas mãos estão limpas. No sonho, né, Deus respondeu. Interessante que Deus fala em sonhos com Abimeleque. Sim, eu sei que você é inocente, por isso eu o impedi de pecar e não deixei, né, que a tocasse. Aí no versículo 7, agora devolva a mulher e ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Então, Abimeleque, ele alega inocência, ele estava reinando em Gerar, lógico. E aqui nós percebemos uma coisa interessante, um homem no meio de povos espalhados pela terra daquele momento, um sujeito honesto, um sujeito ético, um sujeito imparcial, né? As reivindicações dele de sinceridade, ou seja, que ele estava buscando ser correto, perfeito, íntegro e inocente. Isso daí mostra que ele era um homem que estava um pouquinho acima dos padrões daquela época. Um pouquinho não, bastante acima, porque o padrão daquela época era deplorável, era uma situação bastante triste, tá certo? E as palavras, então, de Abimeleque não significam também que ele nunca praticou o que ele fez aqui, ou que porque ele tomou uma mulher para si, mas isso era uma prática comum daquela época, certo? Os registros antigos da história mostram que isso era um fato frequente, mas nesse caso ele não havia assim agido com má intenção. E é de se supor que a vida dele, né, tenha sido também desse jeito. Então, quando ele é advertido pelo Senhor Jeová por sonho, ele enfrenta essa dificuldade aí que ele está diante dele de uma maneira assim honesta e de uma maneira assim até ousada, com hombridade, a gente pode dizer assim, né? E Abimeleque, se destaca sob uma luz, uma perspectiva muito melhor do que a do próprio representante de Deus, Abraão, né? Aí Deus, inclusive lá no versículo 6, diz assim, eu
tenho impedido você de pecar, eu tenho te impedido de pecar. Sem dúvida, isso foi feito, quem sabe, talvez pela enfermidade, que está referida tanto nos versos de número 3, como nos versos número 17. E aí, adiante, lá no versículo de número 7, interessante que para Abimeleque, no sonho, Deus fala de Abraão e coloca Abraão como sendo um profeta. Né? Não que ele fosse um profeta como é o profeta lá os profetas maiores, os profetas menores da Bíblia, mas ele tinha também essa atribuição de profeta, porque ele recebia algumas revelações espirituais, ele estava obrigado a falar, obrigado entre aspas, né, a falar em nome de Deus, transmitindo assim a mensagem que ele recebesse do Senhor, tá certo? E aí vamos adiante então no versículo 9. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abrão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer esse tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpados deste grande pecado? O que você fez, né, não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Olha a reprimenda dura de Abimeleque. Aí Abrão responde. Eu pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Então Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro. Eu disse para ela, façamos este favor. Eles combinaram entre si, Abraão e sua esposa Sara. Por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Né? Aí no versículo 16, aliás, daqui a pouco já falamos do 16. Então, aqui nós vemos o quê? Né? Uma dura repreensão por parte de Abimeleque, tá certo? Versículo 10, ele diz assim, o Abimeleque diz para Abraão, por acaso você viu perigo aqui entre nós? Que negócio é esse? Né? E aí no versículo 11, Abraão responde que ele pensou assim, não, aqui de certo também vai ser um povo que nem os outros povos que nós fomos, que não tem temor de Deus. Né? Abraão sabia que a moral dos povos era muito baixa e por isso pensou que ali no reino de Gerar também seria da mesma maneira. Abraão aqui foi, na verdade, franco com Abimeleque. E aí ele coloca as meias verdades, né? Filha de meu pai, mas não da minha mãe. Claro, evidentemente Sara era filha de Terá, mas por meio de outra esposa de Terá. Casamentos com uma meia-irmã, dessa maneira, mais tarde, inclusive, serão proibidos na palavra, na Bíblia. Isso você pode comprovar em Levítico capítulo 18, verso número 9, Levíticos 20, verso 17, Deuteronômio 27, capítulo de número 22, tá? Então, e aí, por todo lugar, então, eles tinham concordado a agir desse jeito, de que, como se a Sara fosse a irmã dele, porque, como eu falei para vocês, né, meias verdades, na verdade, são mentiras inteiras, tá certo? Bom, aí no versículo 16, vamos continuar. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois e servos, né, e servas e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara, estou dando ao seu irmão, olha a ironia dele, né? Estou dando ao seu irmão, né, 1000 peças de prata, diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Abimeleque repreendeu Abraão, devolveu Sara, né, e além disso ofereceu para ele ovelhas, bois, escravos e um tesouro especial. Né? Essas moedas de prata, na época de então, deveria valer algo em torno de $400, né? O que não era pouco para a época, era um valor muito, muito grande, né? E assim assegurou para Abraão que ele poderia inclusive ir para onde ele quisesse no reino que era dele. A repreensão de Abraão por Abimeleque deixa o profeta numa situação bastante vergonhosa. É ou não é? Convenhamos, né? Inclusive, se você reparar lá em Gênesis capítulo 12, aqui Abimeleque fala de maneira mais dura, mais incisiva, né? Termos mais fortes do que o faraó o fez, né, no passado. E aqui uma palavra interessante também, lá no versículo 16, diz assim, véu dos olhos, não sei como é que está a tradução de vocês, né?
mas esse véu dos olhos refere-se a encobrir o erro que esse rei involuntariamente cometeu. E por isso, né, esse presente, inclusive, que ele dá para Abraão. Em Gênesis, capítulo 32, verso 20, a frase hebraica cobrir a face, que é a mesma frase hebraica usada aqui, ela é traduzida para aplacarei, ou seja, a frase, então, ela pode, dependendo da circunstância, pode mudar um pouquinho vamos assim dizer, a conotação dela. E a frase estás advertida aqui seria melhor colocada como estás reabilitada, ou seja, você está nova em folha, né? Ou seja, parece que contém aqui a sugestão na mente de Abimeleque que, mediante Abraão aceitando o presente que lhe deu, a castidade de Sara, a sinceridade, a honestidade, a integridade dela, todas elas estariam reestabelecidas, né? Ou seja, esse episódio seria passado em branco. E aí nos versos 17 em diante, terminando esse capítulo, diz assim: então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Ou seja, veja que aqui dá bem a entender que muito tempo se passou. Pois o Senhor, versículo 18, havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão. Em troca, então, Abraão intercede pelo rei para que a situação, a aflição enviada por Deus sobre ele, sobre Abimeleque, sobre o seu povo, para que essa aflição fosse removida. O patriarca, então, se despede de Abimeleque. Quem sabe mais sábio, porque com certeza ele aprendeu uma grande lição aqui. Mas triste porque, quem sabe, se ele olhou para si mesmo, ele percebeu, né, o ato vergonhoso que ele cometeu. Ele não foi correto, de maneira alguma. Mas, quer queira, quer não, Abraão estava aqui aprendendo, né, que a mão do Senhor, a mão de Jeová, estava sobre ele para o cumprimento do seu destino. Se fosse qualquer outro, né, porque se a gente parar para pensar um pouquinho, Deus, ele fere Abimeleque, mesmo sendo Abimeleque sincero no que fez. Ele não foi maldoso, ele não foi mal intencionado. Mas mesmo assim, o fato de ele intentar, sem saber, contra a vida do servo do Senhor, ele incorreu em erro. Isso me fez lembrar também que muitas vezes nós temos uma tendência e somos rápidos em criticar, em falar mal dos servos do Senhor, de pastores. E eu não me refiro exclusivamente, né, quem sabe, a nossa igreja, né, ou a qualquer outra igreja. Eu me refiro a todas as igrejas. Porque, né, se, por exemplo, o cara critica o cara da Universal, o cara critica o membro de uma outra igreja neopentecostal, meu amado, já parou para pensar que eu e você podemos estar falando mal de um servo do Senhor? E se nós estivermos falando mal dele, nós precisamos saber que nós podemos incorrer em grave erro e, inclusive, em enfermidades, em situações críticas na nossa vida e na nossa família. Meu amado, não convém para nós, servos do Senhor, falarmos mal de outro servo do Senhor, servo, inclusive, que foi, quem sabe, separado para especificamente realizar a obra dele. Então, nunca, sob hipótese alguma, fale mal, critique, né? Claro que se alguém pedir para você fazer algo que é contrário à palavra, ou falar algo que seja contrário à palavra, nós temos sim o dever de dizer, não, isso não é assim, porque a palavra diz que é assim, assim, assim. Tudo bem, mas do contrário, não vamos nos colocar na posição de ficar falando mal de servos do Senhor. Pelo contrário, nós somos chamados para orar pelos servos do Senhor, orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, né? Por todos aqueles que você conhece que estão incumbidos de fazer a obra maravilhosa que é essa obra de levar a palavra de Jesus para as pessoas. Então esse é o chamado que nós temos. E na verdade todos nós temos esse chamado de sermos testemunhas, né? Vocês serão minhas testemunhas, né? Em todos os lugares, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Esse é o chamado que nós temos para sermos testemunhas na nossa casa, né? Na nossa igreja, na nossa cidade e, quem sabe, no mundo inteiro, tá bom? E o nosso chamado significa que nós precisamos testemunhar do grande amor de Jesus. Na verdade, testemunhar é falar daquilo que ele fez
no nosso coração. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado. Amém? Se você não tem cumprido esse chamado, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, me ajuda a fazer a tua obra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, porque nós podemos olhar também para a tua palavra, Senhor, e a gente pode perceber que muitos dos teus servos, Senhor, pisaram feio na bola, assim como nós também pisamos feio na bola. Tu não escondes nada, tu não colocas panos quentes em cima de situações que são críticas na vida das pessoas, porque tu queres com isso mostrar que se eles erraram e deram a volta por si, nós também podemos fazer da mesma maneira. Abençoa o teu povo, abençoa as vidas que estão ouvindo esta palavra. Derrama a tua graça, a tua unção, a tua virtude, a tua paz sobre cada um que está agora, Senhor, clamando, pedindo e orando, para que tu sejas o Senhor, o dono da vida dele e dela. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, cura e vitória. Eu derramar do Espírito do Senhor, derrama e batiza com o teu Santo Espírito cada vida e cada coração que está buscando a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na gostosa, poderosa, maravilhosa paz de Jesus.